Bem-vindos mais uma vez. Estamos em uma cidade no interior de São Paulo onde as histórias se entrelaçam entre a realidade e o sobrenatural. Nessa pequena cidade, existe uma lenda que se espalhou como fogo, aterrorizando todos aqueles que ousam tentar a fazer os mesmos desafios que estes três irmãos um dia ousaram a fazer. Nessa cidade, morava uma família humilde que trabalhava em uma fazenda de plantação de café. Esta família era pai, a mãe e 6 filhos. Os filhos mais velhos, que por sinal eram 3 garotos, ajudavam o pai na plantação. Enquanto os outros 3, que eram meninas e também eram as mais novas, ficavam em casa ajudando a mãe. Dizia os pais, que nunca e em hipótese alguma os filhos podiam assoviar ou gritar tarde da noite. Principalmente em épocas da quaresma. Pois se algum deles ou alguém fizesse isso, apareceria um espírito atormentado. Ou algo pior poderia acontecer ou aparecer. Os filhos mais velhos ouviram os pais, mas a curiosidade e os olhares de aventureiros faziam com que eles nem prestassem atenção no que os pais haviam contado a eles. Já as filhas mais novas, ficavam com medo e muitas das vezes corriam se esconder debaixo da mesa ou da cama. Estranhamente os dias foram se passando, e os filhos mais velhos já tinham se esquecido do que os pais haviam alertado a eles. Afinal já tinha se passado 7 dias. E eles estavam levando como se fosse só mais uma história de paz. Mas o problema é que eles também tinham se esquecidos de que era quaresma. Então, certa noite os 3 irmãos mais velhos, voltando do trabalho, resolveram ir em uma casa abandonada, que se localizava no mesmo colonial que eles moravam. Mas aquela casa era muito velha e antiga, mas mesmo assim resolveram passar por lá para se aventurarem. Estando no local, o irmão mais velho fez um desafio para o irmão do meio, dizendo que se ele tivesse coragem e completasse o desafio, ele seria o irmão mais corajoso de todos eles. Certamente essa proposta atiçou a vontade do irmão de fazer o desafio. E logo ele já foi perguntando o que seria. O mais velho disse a ele, de 3 assovios e 3 gritos. O irmão mais novo, relutante, aceitou o desafio, até porque ele queria ser o mais corajoso dos 3 irmãos. Ao fazer os 3 assovios e começar a dar o segundo grito, tudo ficou em silêncio. Repentinamente latidos de cachorros raivosos começou a ser ouvidos. Mas no colonial não podiam ter cachorros. Eles ficaram assustados e confusos, já que por sinal não sabiam de onde estavam vindo os latidos. Então eles pensaram ter ouvido demais e que não era nada. Em um instante os 3 começaram a dar risadas, pois acharam que era impressão deles ter ouvido cachorros. Mas se enganaram, os latidos ficaram mais fortes. Como se estivesse se aproximando, olharam em volta e viram um bando enorme de cães que eles jamais tiveram visto, e ao mesmo tempo um barulho de corrente se arrastando, e estalos de ossos começou a serem ouvidos. Os 3 não acreditavam no que estavam vendo. Um enorme touro com rabo de correntes, de chifres alongados parecendo galhos, com grandes olhos vermelhos que parecia fogo, e ao correr seus ossos estralavam como se estivessem quebrando. O medo foi tão grande que os 3 se esconderam dentro da casa velha, mas o chão começou a tremer tanto que eles saíram correndo para a sua casa, mas o touro, ao ver eles saírem, retornou e seguiu-os. Assim que chegaram em sua casa, contaram aos seus pais o que haviam feito. Os pais, assustados e com muito medo, contaram o que realmente era aquele touro. Aquele touro na verdade era uma entidade sombria que, ao ouvir o chamado que fizeram, veio ao encontro deles para levá-los embora. E isso acontece quando as pessoas desrespeitam a quaresma. Logo de imediato o irmão mais velho correu para a frente da casa buscar as irmãs que estavam brincando. Assim que todos entraram dentro da casa, o touro sombrio começou a correr em volta da casa, fazendo com que a casa se estremesse. Ventos fortes sopravam as portas e as janelas como se tentasse abri-las. Seus pais pegaram o crucifixo e pediram para todos se ajoelharem e orarem em nome de Jesus, com arrependimento de terem feito as coisas que não deviam. Algum tempo se passou, e logo os latidos, ventos violentos e os tremores foram passando e já não se ouvia mais o touro sombrio. Depois disso nunca mais os irmãos deixaram de ouvir seus pais.
Não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal e compartilhe esse vídeo para todos saberem a história. E deixar nos comentários o que vocês acharam da história e recomende outras histórias para nós aqui do canal para podermos trazê-la para todos vocês.